CNJ pediu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que submeta a exame de sanidade mental, olha que loucura aqui, o juiz Fernando Cordioli Garcia. Ele tem 33 anos e é bastante conhecido em Santa Catarina por ser um crítico permanente do próprio judiciário catarinense, do Ministério Público, da classe política, etc. e tal. Ele foi afastado da comarca que comandava, que é a comarca de Otacílio Costa, a região de Otacílio Costa ali, que fica a 250 quilômetros da capital catarinense, Florianópolis, sob acusação de instabilidade. Esse é o primeiro passo para exonerar esse juiz da magistratura. Agora vejam só, nós cansamos de ver juízes envolvidos em todo tipo de crime, de bandalheira e até assassinatos. Já houve casos aí flagrados em câmeras de supermercado de juiz dando tiro em gente, matando gente por causa de discussão banal, etc. e tal. Para você expulsar da magistratura, sem direitos, sem salários e tal, esses caras cometeram esses crimes, venderam sentenças e tal, é uma dificuldade enorme. Eles são no máximo aposentados, preservam uma série de prerrogativas, inclusive o salário. Pois este aqui, sob acusação de instabilidade, vai ser submetido por ordem do CNJ, olha que loucura, a avaliação psiquiátrica para ver se é um cara maluco e com isso é afastado. Ele foi afastado do cargo por 49 votos, dentre 62 desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ou seja, unânime, né? Unânime o afastamento. Que crimes tem cometido este juiz? É o seguinte, ele peita o Ministério Público porque engaveta processos contra ricos e aperta o gogó dos pobres. Ele criou a expressão dizendo que um promotor engavetava acusações contra a elite e os coronéis da política da cidade e só processava os PPP. Sabe o que é um PPP, ô Barão? Pretos, pobres e prostitutas. Em 2007, o juiz Cordioli, que está lá em Otacílio Costa, ele está juiz desde de 2007. Em 2010, ele foi chamado, ganhou o nome de juiz Coragem, porque nos autos dos processos registrava os desvios éticos e profissionais dos próprios juízes de Santa Catarina, de promotores, de servidores e de advogados. Estava prestes a ser promovido quando foi afastado agora do cargo. Ele diz que foi considerado inimigo público do Ministério Público porque denuncia que nos processos em que atuava só ricos e poderosos eram poupados, o resto pau no burro. Coisas que ele fez, para dar exemplos rápidos aqui. Em 2012, o juiz Cordioli leiloou 2 carros do prefeito da cidade de Palmeiras. Leiloou em praça pública para pagar condenação de desvio de dinheiro público feito pelo prefeito. Tinha um terceiro carro do prefeito que precisava ser leiloado e o prefeito saiu com o carro, fugiu com o carro. Sabe o que ele fez? Deu uma ordem para a Polícia Rodoviária Federal apreender o carro na estrada, leiloou o carro na praça pública de longe e o prefeito ficou a pé no acostamento. Depois ele se recusou, o Ministério Público lá da cidade dele, de Otacílio Costa, se recusou a mandar o perito avaliar a casa de um outro ex-prefeito também acusado de corrupção. O Ministério Público não quis pagar os peritos para fazer a avaliação. O que fez o juiz Cordioli? Foi no batalhão de engenharia do Exército, pediu apoio de engenheiros do Exército, cercou a casa do prefeito com um destacamento militar, avaliaram a casa, fotografaram a casa e pronto, ia para leilão para transformar também num centro de acolhimento de menores carentes. Num processo ambiental, ele ordenou a Fundação de Amparo do Meio Ambiente a derrubar a casa de um vereador que tinha sido construída numa área de preservação. Aí a Fundação Estadual do Meio Ambiente não demoliu, ficou lá cozinhando. O que fez o juiz? Chamou um operário, pegou uma marreta e foi ele mesmo lá demolir a casa. É mesmo? Agora, pessoas condenadas a penas alternativas por ele não cumpriam as penas e por outros juízes. Ele se irritou e intimou a esses condenados a penas alternativas a comparecerem ao quartel da PM às 9 horas da manhã, todos os sábados, e ele recebia essas pessoas lá
com uma pá na mão e comandava operações de tapa-buraco nas ruas de Otacílio Costa. Ações como essas soam de fato loucas, porque afinal de contas, como é que pode um juiz acusar o Ministério Público de proteger os privilegiados e apertar os pobres? Como é que pode leiloar o carro do prefeito em praça pública e deixar o prefeito a pé no acostamento? Como é que pode denunciar os colegas juízes por improbidade, irregularidades, mandar prender político ladrão? Como é que pode isso no Brasil? Realmente, qualquer juiz, qualquer autoridade, qualquer pessoa que faça isso vai ser chamada de maluca. O surpreendente, minha gente, é que os loucos se torne a única referência de lucidez numa maluquice, isso sim, geral, como a que nós vivemos aqui. Vejam, o Conselho Nacional de Justiça, órgão máximo da justiça, concordou com os desembargadores de Santa Catarina e vai afastar esse juiz, vai punir esse juiz, com exoneração da carreira. Olha que punição vão aplicar. Digam para mim, disso que ele fez aqui, o que é atitude de maluco? Nada, né? Talvez apenas por estar enfrentando inimigos que ele não vai poder vencer. Talvez a única loucura dele seja essa. Nossa solidariedade ao juiz Fernando Cordioli Garcia, 33 anos, é um exemplo de servidor da justiça.